Gabigol foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo, incluindo o salário do novo reforço da Raposa. Fim do sonho de clubes brasileiros por Pablo Mari. Tem centroavantes livres no mercado, as últimas de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queria desejar excelente 2025 para todos vocês, muita paz, saúde, amor e dinheiro. Também queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar agora sobre centroavantes disponíveis no mercado. Tem bastante clube procurando camisa 9, não sei se dessa lista tem alguém que vai fazer com que o seu coração dispare, mas jogadores livres que vestem a camisa 9. Diego Costa não teve seu contrato renovado no Grêmio, já passou pela seleção espanhola e viveu bons momentos ao longo da carreira, embora mais distante. Allan Kardec e Eduardo Vargas, jogadores que não tiveram seus vínculos prorrogados no Atlético Mineiro, procuram clubes no futebol brasileiro. Vargas dá inclusive preferência para Belo Horizonte por conta da esposa. Mariano Dias, esse é um jogador da República Dominicana, chegou a defender o Real Madrid, também esteve no Sevilha, já completou 6 meses sem atuar, caberia em algum clube do Brasil. Quero contar também sobre Alexandre Pato. Talvez você nem se lembre dele, mas o jogador completou uma temporada sem atuar. Ele não joga desde o fim do ano de 2023, quando não teve seu contrato prorrogado pelo São Paulo. Luiz Adriano, passagem discreta pelo Vitória, fase final da carreira, mais decadente, bem distante daquele Luiz Adriano dos tempos de Internacional e Palmeiras. Para completar, Leandro Damião, que já revelou vontade de voltar ao Inter. Difícil é convencer os dirigentes colorados de que essa contratação pode ser útil depois da passagem fraca dele pelo Coritiba. Bora falar agora sobre o fim do sonho de clubes brasileiros por Pablo Mari. Você lembra dele, né? Zagueiro hoje com 31 anos de idade, defendeu com muito sucesso o Flamengo em 2019. O jogador pertence ao Monza e vinha sendo especulado em Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Bahia, só para citar alguns. Mas a imprensa italiana afirma que o Pablo Mari está de mudança para a Fiorentina. Negócio praticamente fechado, deve ser confirmado nos próximos dias. O Mari vai assinar um contrato de 2 temporadas com a Fiorentina, deixando o Monza, onde tinha vínculo até a metade desse ano de 2025. Titular absoluto com a camisa do Monza, foram 20 partidas na atual temporada. O Mari só não conseguiu jogar de fato no Arsenal, para onde se mudou depois do sucesso que fez sob o comando de Jorge Jesus com a camisa do Flamengo. Para falar sobre Gabigol e Cruzeiro, o anúncio mais aguardado dessa janela de transferências, enfim, aconteceu nos primeiros minutos do ano de 2025. O Cruzeiro esperou a virada do ano para fazer a confirmação da chegada de Gabigol. Já tinha um acerto fechado com a Raposa há pelo menos um mês, embora as partes negassem esse acordo nos últimos dias. Houve quem dissesse que o Gabigol iria para o Palmeiras ou que tinha proposta da Arábia Saudita, estava tudo acertado. Queria trazer detalhes e bastidores desse acordo. O Gabigol terá o segundo maior salário do futebol brasileiro. No fim das contas, Cruzeiro e Gabigol fecharam por 2.400.000 mensais. Serão 2 milhões entre salários e direitos de imagem e mais 400 mil de luvas diluídas ao longo dos 4 anos de contrato. Dá para dizer que o Gabigol só receberá menos do que Memphis Depay. O holandês do Corinthians ganha 2 milhões e 900 mil, o Gabigol aparece com 2 milhões e 400 mil, o Oscar, novo reforço do São Paulo, vem logo atrás com 2 milhões e 300 mil. Um belo reajuste para o Gabigol, que tinha nos tempos de Flamengo direito a um salário de 1 milhão e 600 mil reais por mês. Só para complementar em relação ao Gabi, vai fazer parte da reapresentação do elenco no dia 2 e no dia 4 vai estar na grande festa que o Cruzeiro prepara no Mineirão para a recepção dos torcedores em relação aos reforços. Além do Gabigol, Dudu, entre outros, também farão parte dessa celebração. Para completar a saideira a respeito do Cruzeiro, a Raposa está tentando negociar Zé Ivaldo para abrir espaço e contratar mais 1 ou 2 zagueiros. O Davi Luiz, que não ficou no Flamengo, tem seu nome avaliado internamente. Preciso te atualizar agora sobre as últimas do Flamengo. Quero começar falando sobre dinheiro. Rubro Negro vai faturar 12 milhões e meio de reais com Igor Jesus. Atleta que já havia rendido esses mesmos 12 milhões e meio de reais quando da transferência por Estrela Madura. O problema, ou a vantagem, é que o time português está negociando o Igor Jesus em definitivo com uma equipe dos Estados Unidos.
operação de 4 milhões de euros, o Flamengo era dono de 50%, ou seja, pega 2 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos esses 12 milhões e meio de reais. 12 milhões e meio de reais quando da transferência para o Estrela Amadora, mais 12 milhões e meio de reais quando da transferência para o Los Angeles Galaxy. Dessa maneira dá para dizer que o Igor Jesus, mesmo sem se destacar no Flamengo, vai deixar 25 milhões de reais. E outros negócios também podem acontecer muito em breve. O Rennes da França procurou o Flamengo interessado na contratação por empréstimo do volante Alan, que havia sido comprado do Atlético Mineiro por 8 milhões de euros. Primeira proposta do Rennes já foi recusada. O Flamengo até cogita emprestá-lo, mas quer uma compensação financeira. A ideia do time francês era ficar com o jogador até junho sem pagamento de nada. Só para completar sobre o Flamengo, contar que eu trouxe com exclusividade e antecipando a todos o interesse do Flamengo em Lassina Traoré, atacante de Burkina Faso que faz sucesso no Shakhtar Donetsk. Nessa segunda-feira, o José Boto, que é o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, confirmou o interesse no atleta, alegando que o conhece desde os tempos em que ainda trabalhava no Shakhtar e o contratou lá do Ajax da Holanda. Bora falar agora sobre o William. Vocês lembram dele, né? Jogador formado na base do Corinthians, que teve recentemente no próprio clube, voltando depois para o futebol inglês. E o William está desempregado. Meio atacante de 36 anos de idade, que teve seu contrato rescindido nas últimas horas pelo Olympiacos da Grécia. O mesmo time de Evangelos Marinakis decidiu dispensá-lo com 6 meses do fim do contrato. E o curioso é que o William acabou de chegar. Ficou apenas 2 meses por lá. Foram 11 partidas com nenhum gol e uma assistência. Desses 11 jogos, só 3 como titular e 8 na condição de reserva. O William vai dar preferência a propostas do futebol europeu. A pergunta que eu quero deixar para você é: o jogador de 36 anos de idade caberia no seu time do coração caso fosse convencido de que a volta ao Brasil seria mais interessante? Já usa o espaço para comentário e responde, beleza? Bora falar agora sobre Davi Luiz, que promete tomar uma decisão sobre seu futuro até o fim dessa semana. O Davi já meio que descartou a possibilidade de jogar no Vasco, até por conta da relação que criou com o Flamengo. Mas, livre no mercado, depois de não ter seu vínculo prorrogado no rubro-negro, cabe a ele decidir seu próximo clube. Hoje são 2 propostas na mesa do zagueiro de 37 anos de idade. Ele tem uma oferta do Corinthians, e eu fui o primeiro a contar para vocês sobre o interesse do alvinegro. Também tem uma proposta do Fortaleza. No último domingo, Marcelo Paz, que é o CEO do Lion, chegou a almoçar com o Júlio Taran e com o Davi Luiz. O Júlio é o representante do Davi Luiz. Importante contar que essa decisão vai passar única e exclusivamente pelo Davi Luiz. O empresário não vai se meter e a decisão é dele. De um lado, a possibilidade de jogar no Fortaleza como o grande líder do time. O outro, no Corinthians, de atuar no time do coração. O Davi já havia revelado em outros tempos que é torcedor fanático do Corinthians e tem como grande entusiasta dessa ideia o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Timão. Ele entende que o Davi Luiz pode ser a peça que falta para a engrenagem do vestiário. Na visão do Fabinho Soldado, não há um grande líder do elenco, um cara que inspire especialmente os mais jovens, e o Davi pode chegar para resolver esse problema. Bora falar agora sobre Traoré, o atacante de Burkina Faso, que interessa ao Flamengo. Foi o primeiro a contar toda essa negociação ao longo dessa segunda-feira. Vários outros portais repercutindo a notícia. Queria trazer mais alguns detalhes sobre o atleta de 23 anos de idade, que tem contrato no Shakhtar Donetsk, que só não explodiu como se imaginava por conta de algumas lesões, entre elas a mais importante, uma cirurgia de ligamento cruzado do joelho direito. Bora contar também que o Traoré chegou a começar, ele teve um início arrasador no Shakhtar de 9 gols nas 13 primeiras partidas. Foi no 14º jogo contra a Inter de Milão que ele sofreu essa cirurgia de ligamento cruzado. A partir daí precisou passar por uma série de pequenas, ou teve uma série de pequenas lesões musculares que o impedem de ser alguém ainda mais promissor. De qualquer forma, o nome dele surge no Flamengo graças ao José Boto, que havia contratado o Traoré para o Shakhtar Donetsk na oportunidade do Ajax, investimento de 10 milhões de euros. O Boto chegou a falar a respeito do Traoré, abre aspas, a posição de centroavante é a mais prioritária e não queremos falhar. Queremos encontrar o perfil que interessa ao treinador e ao Flamengo. O Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, é um jogador em quem pensamos e está em análise. Queria saber da sua opinião, para você, quem deve ser o camisa 9 do Flamengo, pelo menos até que o Pedro se recupere. Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza?